horas 22 minutos e agora a gente vai falar, atenção, ele não é mais médico da Ponte Preta, tá? A gente vai falar com o médico da CBF. Aliás, eu o conheci, pouca gente sabe, viu? Mas eu o conheci como médico do Guarani. Mas agora é o médico da comissão da CBF. Vamos conversar com o doutor Roberto Nishimura e nós não vamos falar daqui não, nós vamos falar dos protocolos, principalmente do Rio de Janeiro, do Flamengo, né? Que já está forçando ou conseguindo no STJD a volta do público. Doutor Roberto Nishimura, seja muito bem-vindo ao CBN Esporte, segunda edição. Sempre um prazer falar com você, doutor. Ô, Guarizão, tudo bem? Boa tarde a todos da CBN, boa tarde aos ouvintes, muito prazer estar falando com vocês novamente, agora numa nova função, né, dentro do futebol brasileiro, há 1 ano e meio trabalhando na Comissão Médica Especial da CBF, sob a presidência do presidente Dr. Jorge Paguri, e realmente nesse desafio, né, de fazer futebol no meio da pandemia e nos estudos e nos controles aí dos protocolos para que o futebol possa ocorrer de uma forma segura. Olha, doutor Roberto, a gente viu na Eurocopa, né? A Europa, todo mundo já, ou a maioria dos países, né? Com os torcedores já vacinados, mas a gente viu que aqueles lugares marcados para ninguém sentar não se respeitavam, de máscara praticamente ninguém. E a gente teve 2 exemplos no próprio Maracanã, a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos e também Brasil e Argentina na final da Copa América. Esse desrespeito aos protocolos, ele pode trazer consequências, doutor Roberto? Veja, Goriza, a gente está propondo, né, um protocolo de padrões uniformes para o futebol brasileiro que são compartilhados com as respectivas autoridades sanitárias locais, que no final é quem dá a autorização, né, para que esses eventos ocorram nas cidades e nos estados. Então, é sempre em conjunto com as autoridades sanitárias. Os protocolos, sem dúvida, têm que ser seguidos e são de responsabilidade, né, da entidade organizadora ou do clube ou da arena. Então, essa é uma condição que nós, da Comissão Médica, elaboramos uma matriz, né, com 4 vertentes, né, uma matriz com controle estatístico, na consideração da epidemia, uma matriz de testagem, uma matriz de controle e compra de ingresso, de auditoria e de controle, né, de fiscalização. Então, sempre de uma forma muito responsável, né, de novo, capitaneada ali por toda a comissão médica da CBF, pelo Dr. Jorge Paguri, pela diretoria da CBF, e como coordenador operacional dessa comissão, meu papel justamente é analisar os números em conjunto, né, fazer a redação dos protocolos e ver, assim, viabilizar a execução nas reuniões junto com as autoridades sanitárias. Bom, primeiro vou mandar um abraço do Rafael Bellatini, que acabou de sair do ar, para o Dr. Roberto Nishimura, e agora passar para você, João Carlos de Freitas, a sua pergunta para o Dr. Nishimura. Deixa eu ver o Nishimura, deixa eu ver. Põe o Nishimura, deixa eu ver ele. Tá atrás de você. Tá ele lá, atrás de mim. Grande Nishimura, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Falar com você aqui. Eu sei que você não gosta, se você não quer falar de Ponte Preta, que você era médica, etc e tal, mas você precisa voltar rápido para lá, viu? Porque é o seguinte, não pode um jogador contratado há 1 ano, ele joga acho que 10 partidas no ano, aí ele joga 1, 2, já se contunde, já se lesiona. Tô falando do Ryan, né? Eu sei que você não vai falar do assunto, por ética e tal. Até porque quando o Ryan chegou ele já não estava mais. Já não estava, mas você precisa falar para os seus correligionários lá, seus pupilos, que eu sei que eles te respeitam, né? Eles vão na sua cartilha, fala assim, gente, no meu tempo aqui, eu vetava jogador sem condição. Agora não, viu? Agora entra Vanderlei, entra esse Cândido aí, que também tá, né? E vai entrando, né? Parece que o departamento médico da Ponte Preta não manda mais nada. E no seu tempo não era assim, porque quando você vetava, não havia quem fizesse o contrário. Esse é só um comentário, só porque eu estou te vendo aí, viu, Nishimura? Só porque eu estou te vendo aí. Ele só deu uma risadinha. Ele não pode responder. Ele não pode responder, ética, é verdade.
Mas é o seguinte, a gente está percebendo que novembro abre. Por que a gente acha isso, Nishimura? O próprio Grande Prêmio do Brasil, que era para ser dia 7, já foi transferido acho que para dia 14, e o prêmio de Fórmula 1, e já está tudo certo, né? Entre o próprio governo do estado já anunciou que esse grande prêmio será com a presença de público. Sendo o Grande Prêmio de Fórmula 1 aberto ao público, subentende-se que em novembro o futebol também deve estar já com as suas frequências de público liberadas. E isso aí é uma grande tendência ou a gente ainda precisa aguardar um pouco, Nishimura? Bom, João, primeiramente um abraço para o Rafael, trabalhamos junto lá na Ponte, na matéria anterior. Eu vou falar da Ponte sim, viu, João? Na verdade, o Dr. Felipe, toda a equipe continua lá. Tenho certeza que eles seguem os mais rigorosos padrões, né, científicos para as tomadas de decisão. Mas eu tenho uma nova experiência que agora do outro lado, né, aqui na Confederação, junto com o monitoramento de todos os jogos e competições da CBF. Então, desde a Série A até a Série D, base feminina, categorias femininas. Então, hoje eu tenho em loco, né, essa experiência vivenciando o dia a dia de todos os clubes, né? Então, eu entendo que cada clube tem a sua política interna, tem a sua metodologia, e muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? Então, é algo que é construído no dia a dia, e o que eu tenho, né, ressaltado muito, desde que eu saí da Ponte Preta, mas nenhuma comunicação lá com o clube, até por conta do meu papel, da minha função dentro do futebol brasileiro, né, justamente tomando muito cuidado no sentido do conflito de interesses, né? Então, quando eu tenho comunicação com os clubes, assim como eu tenho com o Guarani, com o Raí, com outros clubes, no sentido de conversarmos sobre protocolo, sobre a segurança dos atletas, né? Então, realmente, eu particularmente, se eu assistir 2 ou 3 jogos aí da Ponte durante esse ano todo, foi muito, eu não consigo mesmo parar, né, para assistir jogo. Nós temos quase 2.600 partidas nessa temporada para controlar, ou seja, 5.400 clubes e mais de 13.000 atletas. Então, para entender a grandeza da operação e praticamente não durmo mais. Quanto à data, o que nós temos, João, é uma matriz de risco e, sem dúvida, ela considera 6 parâmetros, e é para os nossos colegas, né, médicos, infectologistas. Um parâmetro é o parâmetro de taxa de incidência de novos casos de Covid por 100 mil habitantes. A diferença do que tem sido divulgado aí no consórcio de imprensa, que considera os 14 dias, a nossa matriz, que foi elaborada pelo professor Braulio Couto e professor Carlos Starling, que são da nossa comissão científica e são da comissão de contingência lá da Prefeitura de Belo Horizonte, né, junto com o prefeito Calil, elaboraram essa matriz, que inclusive já foi publicada em literatura científica, que valida, né, essa fórmula. Então, considera as 10 semanas para que nós possamos ter a tendência ou de alta, ou de queda, ou de estabilidade. Os parâmetros são casos novos, mortalidade, letalidade, ou seja, letalidade global. Quanto que tem, né, de óbitos global, né, no nível global de literatura, dessa doença, da Covid, e ação. E nesse ponto, é considerada a vacinação plena, ou seja, 2 doses das vacinas de 2 doses. É redundante, mas temos que falar isso. Se o indivíduo tem 1 dose vacinada, não conta na estatística, porque não há uma proteção robusta com apenas 1 dose, qualquer seja a vacina aplicada. E, obviamente, a vacina da Janssen, né, que é uma dose única, é considerada vacinação plena. Então, esses parâmetros nos dão, foi então proposta uma fórmula, né, matemática, que dá o percentual do índice de normalidade, que dá uma referência, né, para as autoridades sanitárias do quantitativo de público liberado. Então, o que nós temos hoje, né, o índice de vacinação no país em torno de 21%, 22%, nós temos ali, pensando 20 milhões de casos, mais aqueles assintomáticos que não são testados, então vamos colocar em torno de 30 milhões de pessoas que tiveram ali. Temos ali em torno de 560, 570 mil óbitos. Esses números são considerados
e dão uma perspectiva de retorno ao público para esse momento. Nós estamos trabalhando, né, para um projeto piloto, né, nas quartas de final da Copa do Brasil, agora no final do mês, né, nas localidades que vão ter os jogos ali da Copa do Brasil, que é São Paulo, Santos, Porto Alegre, Fortaleza, enfim, Belo Horizonte, são os clubes que vão jogar a Copa do Brasil. Bom, nesse contexto, o que está sendo realizado? Conversas e reuniões com as respectivas vigilâncias sanitárias dessas localidades, dos estados e dos municípios, compartilhando os nossos dados, e os nossos dados e a nossa matriz, apenas uma recomendação, são os parâmetros que a CBF vai utilizar como controle interno, porém, ressalte-se que, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a autonomia é do estado e do município, então não será feito nada, né, seja pactuado e autorizado pelas autoridades locais. Então, nesse sentido, o que nós temos estudado, temos os números, temos a proposta e compartilhando com as autoridades sanitárias. Bom, a gente vai acompanhar então esse projeto piloto. Dr. Roberto Nishimura, tão conhecido da gente aqui em Campinas, coordenador operacional da Comissão Médica Especial da CBF. Dr. Roberto, muito obrigado pela presença aqui com a gente, pela entrevista. Um grande abraço e a gente volta a falar com o senhor. Marisa, muito obrigado. Obrigado, João. Um abraço. Prazer em falar com vocês novamente. Muito obrigado a todos. Prazer é todo nosso. Repórter CBN, já o noticiário da Ponte e do Guarani.